E bora dali. Olá, jovens, boa noite, desculpa o atraso, a gente tava tendo uma importante conversa aqui, né, com o menino João, que está sendo alvo de uma farsa, né? Sendo alvo de uma farsa. João, a gente pode falar isso com a galera? Você já quer avisar? Deve, né? Porra, deve. Nós temos que viralizar esse tipo de coisa, porque eu tô com medo que alguém seja lesado e daqui a pouco eu vou ser preso, né? É isso. Ó, vamos lá, jovens, né? Primeiro, agradecer a todos, agradecer o Freeluder que mandou boa noite aí pra nós, todo mundo que tá entrando aí ao vivo. Vamos lá, deixa eu explicar aqui o que acontece, né? Primeiro, agradecer a vocês pela compreensão. Eu e o João demoramos a fazer esse Mundo em Vermelho. Por quê? Porque na quarta-feira a gente ia fazer, eu não pude, eu fiquei preso no trânsito, teve uma batida e eu fiquei esperando eles desaguarem o trânsito e não ia dar mais tempo, que o João tinha compromisso às 4 horas. Depois o João teve que fazer uma pequena cirurgia, né? Ele fez uma diminuição peniana, ficou só com 1,5 m de giromba agora, meteu 8 LED da Xiaomi de lado, agora o bagulho entra com luz 3D, assim, é uma maravilha. Mas o professor está recuperando. Para além disso, menino Pitilo estava me falando que ele foi vítima de um falsário, porém não qualquer falsário, tá? Se você, jovem, entrar no aplicativo Grindr e encontrar com o professor Pitilo lá, não é o professor Pitilo, tome cuidado, tá? Então, passivas do meu coração, tomem cuidado. Se você encontrar o professor Pitilo no Grindr, ele falar, te brocarei ali perto de Copacabana, não vá, é perigoso, é golpe, tá? Meteram o golpe no professor Pitilo e meteram outra coisa em quem acreditou que era o professor Pitilo. Tá? É sério, cara, sério. Galera tá rindo, passando mal aqui, nem fudendo que fizeram isso no Grindr, fizeram. Pitilo tava me mostrando os prints aqui, tá? Fizeram o fake Pitilo ativo do Grindr, tá? Então, passivas, cuidado, tá bom? Então, Versáteis, cuidado. Se alguém procurar Pitilo vermelho em chamas, corre que é furada. Tá, corre que é furada, gente. É sério. Eu sei que tem muita gente rindo e tal, mas é sério, cara, porque depois o pessoal vai dar golpe com dinheiro, ou se não, pior ainda, né, cara? A gente nem imagina o que pode acontecer. Às vezes a pessoa vai no encontro achando, né, que vai encontrar com o professor Pitilo e um maluco vai lá e faz qualquer coisa. Então, assim, sério, gente, a gente tá rindo aqui da situação pelo absurdo da situação, mas é uma situação séria. Então, meninos, protejam-se, tá? Não acreditem. Menino Pitilo é um homem casado, monogâmico, a mulher dele é brava, é ciumenta, tá? Então, é isso. O perfil é falso, tá? Só pra gente já deixar avisado a todos vocês. Obrigado ao Soul Sil, mandou boa noite aos historiadores, para os meros mortais apenas noite, não, até parece, né, querido? Obrigado. A Vermelho Camélia também, o Vermelho Camélia mandou um salve aqui para nós, o Rony Silva, o Gabriel, Daniela Rocha, obrigado a todo mundo que tá aqui com a gente. Como o professor tá se recuperando, tá? Da cirurgia dele, nós vamos tentar resolver isso aqui em no máximo 2 horinhas. A gente imagina que a gente vai conseguir. Lembrando a todos vocês que estão vendo aí, né, o maravilhoso letreiro do Ajude o Centro Fidel Castro Ruz e Cuba, mandando qualquer valor. Quero comunicar a todos vocês que a gente finalmente conseguiu comprar tudo. Por quê? Porque nem tudo tinha no Brasil. Então a gente teve que importar uma boa parte das coisas da Zoropa que estão no caminho, e agora a gente está no momento em que a gente está rezando para não ser brutalmente taxados, tá? O menino Haddad já tá com o tico na mão, na porta dos Correios, esperando para passar o peru na nossa boca. Então, assim, talvez tenhamos que pagar uma quantidade a mais, mas tá tudo comprado,
Então, agora é isso. Assim que a gente souber o quanto que a gente vai ter que pagar a mais ou não, né, do restante dessas taxas, a gente vai conseguir fechar isso aí e vamos saber qual que é o valor que vai nos sobrar para as medicações. De toda sorte, fiquem bem tranquilos, a gente está com o suporte de vocês durante todo esse período da campanha, então a gente tem dinheiro tanto para pagar as taxas como para pagar as medicações. E aí, né, vamos esperar aí a recuperação do Pitilo e tal, e aí a gente marca certinho a data de nossa ida a Cuba. Então, qualquer de vocês que quiser ajudar o povo cubano com medicações, já que o restante a gente já conseguiu, é só mandar um Pix de qualquer valor nesse e-mail aí no ajudandocuba@gmail.com, ou se não, você coloca o comando Cuba aí no chat da live e dá bom. Beleza? Como a gente faz aqui tradicionalmente, vou abrir ao professor Pitilo para que ele faça as suas primeiras palavras, coloque as pautas que ele quiser colocar aí para a gente começar essa nossa discussão. Eu preparei uma pequena pautinha de 10 páginas aqui, que eu tenho certeza que a gente não vai chegar nem na segunda, né? Que é o tradicional da gente fazer todas as lives. Tá, mas temos uma pauta bastante vultosa aqui, quase tão grande quanto a lista de passivas na chuva que Pitilo deixou desesperadas no Rio de Janeiro no Grindr. Então eu vou passar a palavra ao nosso querido menino João para que a gente possa começar essa live. Camaradas, eu fiz questão de compartilhar esse assunto com o João. Para quem está chegando agora, eu vou explicar, porque o meu medo não é a minha reputação, que meu passado me precede, e eu não estou preocupado de ser chamado de gay. Eu estou preocupado de ser chamado de trambiqueiro, de ladrão, de estelionatário, de estuprador, de me chamarem de direita, de fascista. Isso é que me preocupa. Me chamar de gay não tem problema nenhum. Mas eu fui alertado por um companheiro agora, coisa de 1 hora atrás, pelo WhatsApp, que ele havia falado comigo nesse aplicativo tal de Grindr, que eu não conhecia. E depois de saber, conforme ele falou, conversou comigo, eu fui investigar na internet que aplicativo era esse e descobri que era um aplicativo de conversa gay. E fiquei muito preocupado com isso, porque é óbvio que tem alguém se passando por mim e tem o objetivo de dar golpe em alguém. Né? Se a pessoa está usando meu nome, não é para arrecadar dinheiro para Cuba. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui, o João tem uma audiência gigante, e eu preciso alertar todos para que não caiam nesse truque, a única mídia minha que eu peço uma ajuda financeira é no YouTube, porque o dinheiro da monetização do YouTube toca o projeto 2 livros. Eu não peço dinheiro no X, eu não peço no Blue Sky, eu não peço no Trend, eu não peço no Facebook, eu não peço no LinkedIn, não peço no Instagram, não peço no Telegram. Por que eu não faço essa campanha gigante? Para evitar essa confusão. Então, o único local que eu peço uma ajuda é nos vídeos do YouTube, porque 50 centavos que tu ajuda a subvencionar o livro. E esse ano, mesmo com a reconstrução do canal, a gente vai conseguir lançar 3 livros. Já lancei um, que é esse aqui, que está aqui na área. Depois eu mais para frente falo do livro, para quem não conhece. Já está lançado, R$80 com frete grátis para todo o Brasil. R$80, chega em qualquer lugar do Brasil pelo correio. Daqui a pouco a gente fala mais do livro. Está saindo um segundo livro sobre a Grande Guerra Patriótica, inclusive o João já me mandou o material dele para ele estar no livro também, não abro mão. Não dá para falar de União Soviética no Brasil e o João não está no livro. Né? Seria um crime, não só com o João, mas com a memória da União Soviética. E nós temos um projeto de um livro sobre o Sul Global, mais para o final do ano, que isso aí vai depender da venda desse segundo livro. Então, o dinheiro que eu peço, a ajuda que eu peço a vocês,
não é para comer, não é para beber, não é para pagar meu aluguel, é para a gente produzir material, livro e placa, que eu não tenho condição financeira de tocar sozinho, não tem, né? E estar no YouTube mais horas significa eu dar menos aula e trabalhar menos. Então eu troco um trabalho pelo outro. Então eu não estou nesse aplicativo Grindr, eu não estou em nenhum aplicativo de encontro, nem ativo, nem passivo. Se alguém entrar lá e constatar que realmente eu estou lá, não conversa, não dá dinheiro, não dá trela, peço a vocês só que denunciem, porque eu não vou estar lá e a pessoa que pode estar usando meu nome, além de estar cometendo um crime, não tem intenções boas. Então ela vai pedir grana, ela pode marcar um encontro, que na verdade não vai ser um encontro, vai ser uma armadilha, entendeu? Então, eu não estou em aplicativos de encontro gay, porque eu sou um cara hétero, monogâmico, casado, e nem estou em encontros hétero, no aplicativo hétero, e nem estou em aplicativos de suruba, swings e afins. O único aplicativo de cunho sexual que pode me achar fica numa galáxia muito, muito distante. É um aplicativo do bar, do castelo do Jabba the Hutt, do bunker do Jabba the Hutt, naquele bar do Jabba the Hutt. Eu estou me preparando para fazer uma dança sensual lá. Uma dança sensual tântrica pelo nariz no universo Guerra nas Estrelas. Então, essa cirurgia que eu fiz já foi para modelar o corpo, para mim estar de acordo com o Jabba the Hutt. Eu vou entrar num episódio pretérito. Fora esse aplicativo do Guerra nas Estrelas, você não vai me achar mais em nenhum. Eu vou estar numa suruba, numa galáxia muito, muito, muito longe daqui. Então, brincadeiras à parte, se vocês verem qualquer coisa disso, denuncie, não acredite, saiam fora disso. Por quê? Porque é uma armadilha. E o meu medo é que isso seja uma sacanagem, faz você perder teu tempo, faz você perder dinheiro, faz você acreditar numa coisa que não é real. E o meu medo também é que isso seja algo que gere um crime contra alguém. E é óbvio que, se gerar um crime contra alguém, a primeira pessoa a ser acusada sou eu, né? Então, o meu telefone, ele é público. O meu telefone, eu divulgo o meu telefone há 5 anos para todo mundo. 21 98 166 9073. É o meu telefone e é o Pix para ajudar o canal, para comprar livro, comprar placa. Então, o que eu pode pegar meu telefone e fazer uma sacanagem dessa? Amigo, não é sacanagem. Eu era capaz de eu passar a vida toda e não saber disso. Mas é sacanagem com quem entra lá, que está disposto a conversar comigo, né? E que fatalmente sabe que eu tenho um trabalho na internet, que eu peço uma ajuda, eu peço doação. Óbvio que esse picareta ou essa picareta vai pedir dinheiro em meu nome, dizendo que tem a ver algo com o nosso trabalho, com a nossa militância, e muitos companheiros vão acabar dando, achando que estão me ajudando em outro contexto. Então, não deem dinheiro em nenhum lugar. Qualquer lugar que aparecer João Cláudio Platenic Pitilo pedindo dinheiro, não, a não ser eu peço ao vivo no YouTube. Todas as vezes que eu pedir, eu estou no YouTube, no meu canal. Ou então, se eu vier aqui no João ou algum outro canal amigo, que eu vou fazer a propaganda do livro e vou pedir ajuda. Esse é um alô para iniciar os trabalhos. E segundo, eu quero denunciar aqui, participar a vocês, que eu sou um caso raro no Brasil que perdi o e-mail. O Google tirou o meu e-mail. O meu e-mail tinha mais de 20 anos e o Google, seguindo a perseguição por conta do YouTube, tirou o meu e-mail alegando que eu compartilhei material terrorista. Ou seja, além do canal ter saído do ar, agora eles tiraram o e-mail que eu acessava o canal. Então, há uma dupla perseguição do Google contra a minha pessoa. Eu nunca imaginei que eu incomodasse tanto o Google. Tirar o meu e-mail do Google me prejudicou, porque era ali que estavam as minhas senhas, ali que está o Google Drive com todos os livros, é ali que eu mantinha o controle do telefone celular do meu filho, Family Link. Prejuízo desgraçado. Esse e-mail, eu tinha contato com é o meu e-mail comercial, né?
com a gráfica, era o e-mail com o correio. Isso é um prejuízo tremendo. E eles tiraram meu e-mail. Já comuniquei meu advogado, é mais uma briga, mais uma longa briga, mas é só para vocês terem ideia como é que perseguição é atroz. Porque eu acho que nós conhecemos poucas pessoas no mundo que perderam o e-mail. Você perde uma conta no Instagram, você perde o Facebook, você perde o YouTube. Agora, perder o e-mail é uma coisa absurda, até porque esse e-mail é um e-mail puramente comercial. Nele, eu não compartilho nenhuma conversa. Tudo quanto é conversa, foto e qualquer papo é no e-mail que eu divulgo, que é o jcpitilo@hotmail. Esse é meu e-mail que todo mundo conhece. Esse e-mail que foi tirado é um e-mail que ninguém conhece, porque eu não divulgo ele. Ele é um e-mail para tratar de coisas minhas pessoais, inclusive familiares. Então, não tem por que ter nada de terrorismo, que ali não transitava nada a não ser a minha relação comercial e a minha relação pessoal com a minha família. Não é nada. Google Drive, onde o João manda as coisas para mim, de pauta, é isso. Não tem mais nada ali que pudesse ser configurado como terrorismo. Porque o e-mail que eu uso a granel é o JC Pitilo. Então, peço a ajuda de vocês também. Eu fiz uma postagem no Instagram. Quem puder, vai lá no Instagram e marca o Google Brasil. Vamos encurralar o Google Brasil com isso, está lá no Guerra Patriótica, e peço a vocês que me ajudem na reconstrução do Luta Patriótica, o canal no YouTube, enquanto o Guerra Patriótica está paralisado, né? Porque agora sem o e-mail eu não consigo entrar nele. João, vamos com tudo, meu irmão. Beijo no coração. É isso, jovens, né? A gente começou aqui, infelizmente, tendo que falar um longo tempo aí de todas essas palhaçadas que estão acontecendo, né? Vamos avançar também em direção ao nosso assunto aqui do Mundo em Vermelho, tá? Eu trouxe aqui um pequeno resumo dos acontecimentos da última semana em relação ao conflito entre os Estados Unidos, o Irã e Israel, e trouxe também algumas outras pautas do restante do globo, que a gente vai passar para elas se o tempo assim nos permitir. De toda sorte, como eu trouxe aqui um pouquinho mais estruturado, eu vou me permitir aqui ir lendo o que eu preparei aqui para vocês, para a gente fazer, né, um recompilado daquilo tudo que foi acontecendo nesta última semana, principalmente do dia 12 até o dia 18, que é hoje que nós estamos gravando. Bem, a primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui foi o fracasso das negociações de alto nível realizadas em Islamabad, no Paquistão, que encerraram no domingo 12 de abril sem a possibilidade de um acordo, né? Basicamente a gente teve o J.D. Vance com bastante inflexibilidade, para dizer o mínimo, exigindo uma abertura unilateral do estreito e desmantelamento nuclear de longo prazo, o que obviamente colidiu com a condição iraniana de suspensão total das sanções, bem como da extensão do cessar-fogo até o Líbano. Vamos lembrar também que o J.D. Vance esta semana, assim como Trump, também tiveram muito ocupados tentando voltar o papado de Avignon como novo papado de Washington. Se no bingo, se na sua cartelinha de bingo da loucura do multiverso da insanidade de 2026 estava Estados Unidos ameaçam um papa estadunidense com a volta do papado de Avignon, você pode fazer um X na sua cartela, que você está cada vez mais próximo do bingo. Ainda assim, né, a própria BBC já tinha uma percepção da vitória iraniana. Eu trouxe aqui uma citação da Liz Dulcet, que é chefe de correspondentes da BBC, e cito aqui: o Irã chegou a Islamabad não achando que havia perdido esta guerra. Na verdade, chegou com a certeza de que está vencendo, acredita ter uma posição forte e demonstrou que de fato o
ontem. Encurralamento do Trump, né? Esse fracasso diplomático vai agravar ainda mais a situação política doméstica do Trump, que vem enfrentando tanto um declínio econômico por causa de tudo que aconteceu devido à subida escalonada do dólar dentro dos Estados Unidos, como uma queda de popularidade constante que vem se replicando nos democratas, perdendo cada vez mais locais aonde eles vinham dominando há muito tempo, locais inclusive onde eles tinham feito o famoso gerrymandering, ou seja, condados que eles tinham redesenhado para não ter a possibilidade de perder, estão perdendo. Além disso, né, o Trump se viu, então, forçado a recorrer a medidas unilaterais como o bloqueio naval, que é uma das coisas mais irônicas de todos os tempos. Depois de decidir por 72 formas diferentes do que diabos era aquela operação no Irã, é a famosa Operação Epstein-Neston, invente uma justificativa, né, existem mais de 1000 justificativas, invente uma. Depois de tudo, o Trump decidiu que agora quem vai fechar o Estreito de Hormuz sou eu. Né? O estreito está aberto, o estreito está fechado, o estreito está aberto, o estreito está fechado. Não, agora eu vou fechar o estreito. Por quê? Porque foda-se a lógica, eis o seu porquê. Continuando aqui, a gente teve basicamente um cessar-fogo de fachada. Aquela trégua que tinha começado ainda em 8 de abril, que a gente já havia coberto anteriormente, era basicamente, como todo mundo falou, como qualquer analista de OSINT no mundo falou, nada mais do que uma pausa operacional para reabastecimento de munições para um possível e novo bombardeio massivo. E, obviamente, não um esforço de paz. Lembrando que mesmo esta pausa foi brutalmente estuprada por Israel, que continua carregando um genocídio no sul do Líbano, muito análogo àquilo que já foi feito no território palestino. Enfim, continuando um pouco, pensando entre os dias 14 e os dias 18, a gente teve o que? Essa escalada assimétrica e essa batalha, um bloqueio recíproco e também com bastante pirataria marítima. No dia 13, os Estados Unidos impõem um bloqueio naval. Tá, caralho. Derrubei um copo d'água aqui para variar. No dia 13, os Estados Unidos impõem um bloqueio naval unilateral aos portos iranianos. Em retaliação, o Irã vai voltar a fechar o Estreito de Hormuz, né? Lembrando que o Estreito de Hormuz é basicamente responsável por 20% do petróleo mundial, e aí na segunda-feira, quando essas bolsas abrirem, a gente vai ver uma nova escalada e uma nova explosão desses preços, em retaliação àquilo que eles chamaram de pirataria e roubo marítimo por parte dos estadunidenses. Esse estreito, o fechamento do estreito vai ocorrer poucas horas depois que o Abbas Araghchi já tinha sinalizado uma abertura, né? Mas, né, o Bagher Ghalibaf, que é o presidente do parlamento iraniano, falou, bem, se o bloqueio continua, o estreito não permanece aberto. Ainda no mesmo dia, agora neste sábado, e se eu não me engano foi sexta, um deles, 2 navios petroleiros com bandeira indiana tentaram atravessar o estreito. Mais uma vez, né, a Índia entrando da pior maneira possível, para a absoluta e total surpresa de ninguém, já que o Narendra Modi é basicamente um aliado dos Estados Unidos e o brahmanismo hindutva é basicamente o nazifascismo à indiana colonizando internamente seu próprio povo. A Índia tentou entrar e levou uma belíssima de uma saraivada. O próprio Mojtaba Khamenei emitiu, né, um comunicado falando de novas derrotas que serão impostas aos seus inimigos. Enquanto isso, a gente teve também o assassinato
de um mantenedor da paz da Unifil, ligado à ONU, francês, no Líbano, o que eleva a atenção internacional. Eu acho que a gente não precisa de contar para ninguém quem que matou este francês no Líbano, uma vez que quem vem matando todo mundo no Líbano é Israel de uma forma tão brutal que os muçulmanos e os cristãos no Líbano estão se unindo para tentar preservar as suas próprias vidas, né? Mas é claro que o Macron, o menor ser humano da Terra, já falou que provavelmente é culpa do Hezbollah, fonte Águas de Lindóia, tá? Fonte Arial 12. Ninguém tem ainda isso determinado, mas a gente sabe muito bem de quem está matando quem. Outra coisa que a gente tem que falar aqui, para dar uma resumida, são as constantes violações israelenses, bem como a unidade, né, dentro do eixo de resistência. Bem, em 8 de abril, né, no começo da trégua, Israel lançou ataques aéreos massivos não só contra o sul do Líbano, mas principalmente contra a cidade de Beirute, com ênfase nos bairros normais da população de Beirute, em bairros residenciais de Beirute. Mais um crime de guerra deste estado, que, lembremos também, aconteceu nesses últimos 10 dias, foi finalmente condenado pelo crime de genocídio. Então agora não é só todos aqueles relatórios da ONU, todos aqueles relatórios da UNCTAD, todos aqueles relatórios do mundo inteiro, temos também uma condenação do próprio Tribunal Penal Internacional para o Estado genocida de Israel. Imagino que Dona Tabata esteja muito feliz se lavando em sangue de crianças. Enfim, foram mais de 100 alvos em 10 minutos, alegando que o Líbano estava fora do escopo do cessar-fogo. O Irã falou que se aquilo fosse continuado, ele responderia rapidamente, né? Houve também nesse ínterim um problema e um desgastamento na aliança dos Estados Unidos com Israel, porque na hora que os Estados Unidos viram a nova merda que Israel estava fazendo, eu tenho certeza que rolou aquela conversa diplomática de puta que pariu, meu irmão, nós acabamos de fechar o bagulho aqui para ficar um pouquinho, segura essa onda aí 2 segundos, né? E o Netanyahu fez um discurso falando que ele e os Estados Unidos tinham objetivos idênticos. Na sequência, o Trump chegou a proibir novos bombardeios israelenses no Líbano, o que mostrou, né, este desgaste. E, obviamente, Tel Aviv falou, né, proibição é verde, verde é bambu, bola na rede, o resto vocês imaginem. Enfim, o Irã, tanto o Irã como o Hezbollah, vão atribuir a trégua iniciada de 10 dias no Líbano, subsequente após isso, no dia 17, não, obviamente, a mediação ocidental, que cada vez faz pior, mas sim a união do eixo de resistência, sendo que o porta-voz das guardas revolucionárias do Irã, e eu cito, falou: a trégua é fruto da resistência armada coordenada. Só para vocês terem uma ideia, tá, desse balanço humano até agora do custo dessa agressão, até o dia 18 de abril, o Irã totalizou um número de 3.468 mortos. E a ONG americana Hana contabilizou até dia 7 de abril pelo menos 1.701 civis mortos, dos quais no Irã ao menos 254 crianças. Lembrando que, além do ataque inicial à escola, que o mundo inteiro condenou, outras escolas a posteriori foram destruídas. De acordo com o Crescente Vermelho, até o dia 10 de abril, a coalizão Estados Unidos e Israel tinha atacado 125 mil unidades civis,
32 universidades diferentes no Irã e 339 unidades médicas só em território iraniano. Se a gente for colocar o território libanês, os danos são ainda mais massivos. Se a gente for pensar nas relações e a cooperação sul-sul do que está acontecendo, a gente tem que lembrar que na semana retrasada, no dia 7 de abril, a China e a Rússia vetaram a resolução patrocinada pelos Estados Unidos na ONU, que autorizava o uso de força no Estreito de Hormuz. O Wang Yi, o chanceler chinês, está trabalhando junto ao Paquistão para tentar mediar novas negociações. Tem uma citação no Global Times que eu trago aqui, né? Buscamos junto ao Paquistão a solução política e respeito à soberania dos estados do Golfo, posto que meios militares não resolvem a questão fundamental. A Turquia também já está se mexendo, uma vez que ela sabe que o próximo da lista é ela. A gente teve o chanceler turco, o Hakan Fidan, falando que Ankara está aliada ao sul global e que Israel usa de pretextos de segurança para perpetuar a ocupação. O próprio Erdogan falou que a Turquia está se armando e que, se o conflito continuasse, ela possivelmente entraria ao lado do eixo de resistência. Trouxe algumas citações de alguns dos autores brasileiros que vêm cobrindo isso. Eu fiz um vídeo há pouco tempo aqui atrás no canal, trazendo, né, bons autores brasileiros que estão cobrindo essa questão. Trouxe 3 aqui para a gente pensar. Da Patrícia Marins, que é uma baita analista de relações internacionais, além de ser uma baita analista militar, eu trouxe de um texto do Substack dela. Estados Unidos e Israel não entendem a guerra que estão travando. O Irã continua a travar uma guerra assimétrica quase perfeita. É um líder global em mísseis e drones, ao lado da Rússia e da China. A coalizão ocidental só conhece a destruição pela força bruta e está encurralada. Menino Euclides Vasconcelos, uma citação dele aqui também. Uma guerra de longa duração contra o Irã é uma guerra regional que envolve todo o Oriente Médio. Este sempre foi o objetivo de Israel. E do professor Ricardo Leães, que também vem atuando constantemente, tanto no YouTube quanto lá no X e Alhures. A atuação dos Estados Unidos na guerra mostra a falência moral completa do Ocidente. Trump testa a capacidade da opinião pública de tolerar crimes. O Irã vem vencendo quase sozinho, usando a guerra econômica como alavanca de pressão sobre os preços globais de energia. O que a gente tem, então, é um conflito que evidencia cada vez mais a falência do modelo de dominação unipolar ocidental, principalmente na sua aplicabilidade ao Oriente Médio. A gente vem vendo cada vez mais os resultados da aliança estratégica com a China e com a Rússia na unidade do eixo de resistência, exatamente, né, aplicando essa resistência assimétrica. E isso transforma o Estreito de Hormuz nessa ferramenta de pressão anticolonial. A recusa do Irã de se submeter a qualquer ultimato imperialista, bem como a nova cooperação sul-sul que a gente vem vendo, principalmente dos atores islâmicos, né, o Paquistão e a Turquia, mas também com Aidi Aobu cada vez mais atuante via Wang Yi na China, está representando um marco na luta pela soberania dos povos oprimidos e um freio institucional concreto à escalada militar unilateral dos Estados Unidos e de Israel. Tá certo, jovens? Então, basicamente, esse aqui é o resuminho
que eu trouxe para vocês aí da última semana, para que o professor Pitillo possa elaborar em cima dele, a gente possa responder as suas perguntas e possa continuar aqui com mais esse Mundo em Vermelho. Pitillo, desculpa, falei pra caralho, mas pelo menos consegui resumir uma parte boa aí do que a gente tinha trazido. Você não falou demais. Você trouxe o resumão. A partir desse resumão é que começa a live. Sem esse resumo, a gente não ia para lugar nenhum. Isso aí foi fundamental. Fundamental. Bom, eu anotei aqui algumas coisas que o João falou, que eu quero dar uma leve pincelada. Primeiro, conversa em Islamabad nunca foi uma rodada, nunca foi uma rodada de debate sobre paz. Os Estados Unidos chegou com um pacote fechado, querendo dar um ultimato, sabendo que o Irã iria recuar, e aí ele colaria a pecha na testa do Irã de país obtuso, que não quer negociar, intransigente. Por quê? Os Estados Unidos vai forçar a mão para que essa coalizão, que França, Alemanha, Japão, Coreia do Sul, se materialize e o ajude contra o Irã. Ele percebeu que sozinho ele não vai derrotar o Irã. Na outra extremidade, quem fez isso também? O Zelensky. Quando o Zelensky manda, entre aspas, especialistas na luta antidrone para o Golfo do Pérsico, dizendo que vai proteger a base americana. Por quê? Porque o Zelensky sabe que só com a Europa ele não vai vencer a Rússia. Ele precisa trazer os Estados Unidos, de novo, para a guerra, ativamente na guerra contra a Rússia. Então, o Zelensky, que está perdendo a guerra, que tem escassez de mão de obra e material, ele até disse uma frase, eu anotei aqui, deixa eu ler a frase do Zelensky para vocês. Pode parecer mentira, mas essa é a frase do Zelensky. A Ucrânia tem a maior experiência do mundo em combater drones de ataque. E olha só, olha a humildade do pequeno Zelensky. E sem a nossa experiência, será muito difícil para a região do Golfo, todo o Oriente Médio e parceiros na Europa e na América para construir uma proteção forte, disse o líder ucraniano. Estamos prontos para ajudar aqueles que nos ajudam, concluiu Zelensky. Ou seja, o Zelensky quer dizer que o mundo depende dele. Sem ele, ninguém ganha. Ele falou que o Oriente Médio, a Europa e os Estados Unidos não vão ganhar sem o poderoso Zelensky. Ele só não explicou porque ele não consegue ganhar em casa, onde quase 25% do território dele já foi embora. E eu vi o mapa hoje, as tropas russas estão muito perto de abocanhar Sami. Só essa semana, 7 localidades importantes foram agarradas pelo exército russo, que não foi detido até agora, desde que começou a guerra. Então, o Trump quer mover essa coalizão contra o Irã e ele precisa tensionar a relação. Veja, teve essa segunda rodada de negociações, o Irã quebrou por 2 vezes o acordo no Líbano e o Irã cumpriu a sua parte abrindo o Estreito de Hormuz e os Estados Unidos não tirou os seus navios de lá. Só que esses navios que os Estados Unidos colocou lá, eles não são efetivos para bloquear o Estreito de Hormuz. Aqueles aplicativos que controlam a navegação no mundo mostraram que 90% do trânsito do Estreito de Hormuz já voltou a acontecer. Tanto voltou que, como o João colocou muito bem, o Irã atacou 2 petroleiros de bandeira indiana. Se tivesse acontecendo o bloqueio dos Estados Unidos, esses petroleiros... Pitillo, calma aí. Seu áudio deu ruim aqui pra mim. Será que acabou o seu microfone? E agora? Voltou. Voltei. Voltou. Você parou no se o ataque, se o bloqueio tivesse acontecendo, não teria acontecido o ataque aos navios indianos. Em cima que o João falou, eu estou só
reafirmando aqui se a turma não ouviu, se o bloqueio estadunidense fosse eficaz por Hormuz, o Irã não estava atacando esses 2 petroleiros indianos que adentraram, né? E quando os Estados Unidos falam que não vai bloquear todo o trânsito iraniano no Estreito, vejam, o Irã praticamente não tem petroleiros. Há muitos anos que o Irã não tem petroleiros. O Irã, como a Rússia, devido às sanções, como a Coreia Popular, como Cuba, como a Venezuela, operavam a frota cinzenta. São mais de 400 navios, muitos petroleiros, que operam sob bandeiras das mais diversas. É capaz de tu ver 3 petroleiros com bandeira de Tuvalu. Um petroleiro é maior que Tuvalu. Coitado, Tuvalu está até sumindo agora, que as águas estão subindo. É capaz do presidente de Tuvalu alugar um petroleiro e levar o povo para morar em Tuvalu. Então, eles usam essas bandeiras mais diversas possíveis, com registros que mudam, né? No outro dia eu estava estudando sobre as frotas cinzentas, é uma coisa curiosa que eu vou informar para vocês. O registro do navio ele é feito no seu nascimento, seu tamanho, né? A sua capacidade de carga, o comprimento e largura, sua capacidade de carga, a sua silhueta é muito importante, né? Você registra a silhueta do seu navio e uma outra coisa interessante que você registra é a tua tripulação. Constantemente você tem que informar quem é a tua tripulação para que essa tripulação, quando chegue num determinado porto, você saiba quem são aquelas pessoas ali, até por controle de doença, de endemia, tudo isso. A frota cinzenta ela é uma coisa tão curiosa que eles mudam, inclusive, a silhueta do navio, do registro da silhueta do navio. Muda a bandeira, muda o comandante muda de nome constantemente, às vezes é a mesma pessoa, mas com nomes alterados, e isso tudo para fugir do cerco dos Estados Unidos e da Europa, né? Então, eles têm uma expertise muito grande. Então, eu não sei como é que os Estados Unidos iria fiscalizar todos esses navios e acusar todos de serem iranianos. Os Estados Unidos vai prender os navios chineses? Os Estados Unidos vai prender navios ingleses que forem pegar petróleo no Irã? Então, não tem muita explicação sobre o que está acontecendo. Inclusive, os Estados Unidos não deixou claro o que ele vai fazer com os navios, vai afundar, vai confiscar, não se tem ainda isso, vai abordar, vai mandar voltar. Então, o bloqueio estadunidense, e aí é uma tese que eu compartilho do professor Francisco Carlos Teixeira, que é o seguinte, é o Donald Trump dobrando a aposta, né? Ele tem interesse em provocar esse caos energético no mundo, ele sabe que vai combater uma série de outros países que, em tese, ele não vê mais como aliados estratégicos, o Trump não vê, tirando Israel, nenhum outro país como aliado estratégico, e o Trump está pronto para fornecer petróleo, né, a partir das suas bases, a partir desse caos que ele jura que vai promover no cenário internacional. Então, com esse caos, onde o Trump, os Estados Unidos, é autossuficiente, né, e por mais que isso traga um ônus para a economia, o Trump ele sempre apostou no foda-se interno e ele sempre apostou na sua base, no MAGA, na turma da teoria da conspiração, nos conservadores reacionários, e nas 2 pautas interessantes, né, que é a pauta de costumes, mas principalmente a guerra cultural e a guerra religiosa. Essa briga do Trump com o Papa, ela vem bem a calhar. Então, o Trump acredita mobilizar sua tropa a partir dessas 2 pautas, a pauta de costumes, e ele vai usar as velhas táticas contra os democratas, que é isso, aborteiros, liberais, gaysistas, atlantistas, casamento gay, isso. Se isso mobiliza aqui no Brasil, tu imagina nos Estados Unidos, onde o fanatismo desses setores conservadores é o cubo em relação ao nosso. Então, o Trump está tocando um foda-se nessa economia mundo. Em tese, quem vai ser prejudicado contra isso, ele acredita que é a China.
Ele partiu para uma guerra declarada com a China a nível econômico, quando ele diz que se a China continuar fornecendo armamento para o Irã, que vai taxar, que vai fazer, que vai acontecer, e ao mesmo tempo ele coloca o mundo contra o Irã. Meu irmão, olha, o Trump foda-se, mas nós temos que ir lá e abrir o Estreito de Hormuz. Não é nem pelo Trump, é pela gente, senão nós vamos ficar sem combustível. Nesse momento que ele sequestrou o petróleo venezuelano, a Venezuela não pode ser uma opção para o mundo, não pode ser. Pode ver que, por mais que ele tenha regularizado algumas relações com a Venezuela, as sanções ao petróleo venezuelano continuam de pé, porque o Trump sabe que a indústria petroleira venezuelana pode se tornar algo tão grande quanto a iraniana, reservas a Venezuela tem. A China passou a comprar petróleo 3 vezes mais do Brasil. O problema do petróleo brasileiro é o frete, e que o petróleo brasileiro não é um dos mais baratos do mundo. Esse também é um problema sério para a China, mas a China tem engenharia e musculatura para continuar. Então, o cenário que eu vejo no Irã é que o Trump vai dobrar a aposta, de maneira inconsequente, com o mundo, com os seus aliados e até com a sua própria sociedade, onde ele sabe que o processo eleitoral está praticamente perdido, o do final do ano. E ele vai lutar agora para recuperar a eleição no final do ano. Ele voltou a oferecer protagonismo ao J.D. Vance, que no outro dia desse estava lendo versículo bíblico falso do filme do Pulp Fiction, né? Foi ele, né, João? Estava lendo isso. Você vê a loucura. A religiosidade deles é tão obtusa e tão falsa, tão leviana, que ele estava questionando o Papa, falando para o Papa ter cuidado ao falar de teologia. Ou seja, se ele está pedindo cuidado ao Papa, ele vai estar chamando quem para falar de teologia? O Reg 7? Só pode ser, né? Então, esse Trump, ele usou aquele ditado, né, cara? Já que eu estou mais fu do que dido, eu vou com tudo. E ele tem poder militar, tem poder econômico, e o que é pior, né? Ele tem uma série de seguidores a nível mundial. O Trump, ele virou um produto da internet, e ele virou foi o Reg 7, né? Não foi o Vance, foi o Reg 7, não foi o Vance, né? Foi o Vance. Não. Então, veja. Mas os dois são fanáticos religiosos. E o Vance seria capaz de fazer algo do jeito. O Trump ele se tornou uma figura midiática mundial. Você pode ver que aqui na América Latina, quando ele chamou, 12 lacaios correram lá para o ritual do beijamão. Então, eu acho que a situação no Irã ela está longe de ser resolvida e ela vai se tornar algo muito perigoso. Ela tende a escalar. Não obstante, a Venezuela, os Estados Unidos, ontem voltou a falar de Cuba. Voltou a falar que o poderoso exército americano está prestes a fazer um novo dia em Cuba. Tal. O que eu quero dizer para vocês das informações que eu tenho de Cuba é que Cuba ativou todas as suas defesas. Cuba tem um sistema de defesa muito parecido, não é igual ao do Irã, não, por favor. Só quero dizer que é parecido com relação aos seus mísseis serem subterrâneos, né? As bases de lançamento de mísseis cubanos são subterrâneos. Cuba não tem mísseis muito modernos, mas os mísseis que Cuba possui, eles são mísseis que são capazes de causar muitos estragos nos navios estadunidenses. E quanto ao poder estadunidense de bombardear Cuba, o mesmo poder que ele tem de fazer no Irã, mas bombardeio não ganha guerra. Ele pode bombardear Cuba, mas isso não significa que ele vai desembarcar e vai tomar Cuba. Isso não vai acontecer. Eu vi ontem uma informação de que um drone estadunidense foi avistado pelas defesas cubanas próximo das suas linhas marítimas e que a defesa cubana marcou e esperou ele se aproximar, ele ia ser abatido. Mas esses drones hoje são muito inteligentes, ele viu que estava marcado pelo sinal de radar e fez um reconhecimento ao longo do litoral sul de Cuba, quase que completo, um único drone de vigilância. Porque, do mesmo jeito que eu vi na imprensa, os americanos viram a movimentação de vários mísseis cubanos que estavam guardados em determinados locais e foram removidos para outros. Então, se vocês me perguntarem, você acredita, João,
que os Estados Unidos vai atacar Cuba? Agora, nesse momento, eu acredito que não. E também não acredito numa tentativa de invasão, de desembarque, porque a situação no Irã está longe de ter sido resolvida. E ela já foi estrondosa negativamente para esse Donald Trump. E existe uma outra coisa. A comunidade cubano-americana, ela odeia a revolução, mas ela não quer que Cuba seja bombardeada, porque eles têm muitos parentes lá e a relação é muito próxima. Eles querem que tenha uma contra-revolução, que o regime caia, que a bandeira americana se erga no Capitólio em Havana, mas eles não querem um bombardeio estadunidense contra Cuba. Isso para eles é difícil, porque eles têm uma relação muito grande. Então eu acho que a janela de ataque a Cuba está se esgotando conforme as eleições estadunidenses estão se aproximando. É claro que esse Trump se faz de doido, mas de doido ele não tem nada, ele só é uma pessoa extremamente reacionária, ele é uma pessoa perigosa. Fazer cálculos sobre o seu comportamento é difícil, porque ele é uma pessoa que surpreende a todo momento, não só nós, mas o seu próprio público. Mas eu acredito que o trauma Irã ainda seja muito forte para a Casa Branca e que ela vá escalar alguma coisa contra Cuba nesse momento. Se ela quisesse escalar alguma coisa contra Cuba, eu acho que ela teria tentado impedir o petroleiro russo, e já tem um segundo se dirigindo a Cuba também. Eu acho que aí começaria a pendenga com Cuba, né? Então eu acho que Trump já foi avisado que dois flancos negativos diante da Casa Branca vão lhe combalir profundamente. Lembrando que esse Trump não é candidato a nada, o candidato dele é o J.D. Vance, para daqui a 2 anos, e existe já um movimento grande dos democratas que é não só vencer nas duas casas, mas é não fazer o impeachment do Trump, é manter o Trump para sangrar, porque o Trump sangrando compromete a candidatura de J.D. Vance. E esse Trump sabe que não pode sangrar. Então eu acredito que ele vai, ao aproximar das eleições, tentar corrigir uma parte desses equívocos dele. Agora, quanto ao Irã, eu posso dizer para vocês, seguramente, o cenário no Irã ainda vai escalar, Israel vai fazer de tudo para colocar os Estados Unidos de volta no conflito, e o João citou o caso da Turquia, eu acompanhei essas falas das lideranças turcas, e eu não vejo coragem nessa Turquia para atacar Israel ou tomar uma atitude dessa. Por quê? Porque a Turquia nunca quis criar uma política de segurança regional. Pelo contrário, a Turquia foi parceira da desestabilização da Síria, foi parceira da desestabilização da resistência árabe, por mais que ela fale em defesa dos palestinos, mas a Turquia nunca apoiou o Hezbollah, nunca apoiou o Hamas, nunca apoiou. E as falas da Turquia com relação ao Irã, elas são muito moderadas, muito moderadas. A gente nunca viu um apoio explícito da Turquia ao Irã. Pelo contrário, nas questões envolvendo os ãos, né, a Turquia fazia questão de sempre culpar o Irã por estar desestabilizando aquela região, a região dos ãos, e usava os curdos iranianos nisso. Então, eu acho que a Turquia vai ficar, se ela vier a tomar uma atitude dessa, né, que eu acho pouco provável, ela vai ficar isolada. Eu não acredito que o eixo da resistência, nem o Irã, se some à Turquia se ela tomar alguma atitude com relação a Israel. Eu acho que esses setores vão observar primeiro para ver qual é o caráter dessa Turquia, que foi muito covarde contra o Assad e muito covarde contra o povo sírio. Muito covarde, muito covarde. João, contigo. Perfeito, meu amigo. Deixa eu só voltar aqui, deixa eu só colocar um negócio aqui pra gente, que só para ilustrar uma das falas que você fez aqui, que é isso aqui, tá? Só para quem porventura não tenha visto o nível, o grau de biruleibismo
que a gente chegou, né, em relação aos Estados Unidos nas últimas semanas, esta foi uma postagem do Trump na rede dele, aonde ele basicamente se colocou como Jesus. Eu acho que eu não preciso de dizer que isso gerou um backlash bastante negativo para o próprio Trump, principalmente, né, dentro dos cristãos e dos cristãos conservadores. A direita do mundo inteiro ficou bastante bolada com isso, para dizer o mínimo, né? Mas esses caras estão neste ponto. Quem está acompanhando aqui com a gente a cobertura que a gente vem fazendo do conflito desde o começo, sabe que semana sim e semana também a gente está aí falando das várias denúncias que foram feitas dentro do próprio exército estadunidense em relação à pregação bizarramente apocalíptica que vem sendo feita na mobilização de guerra. Inclusive, né, e principalmente pelo Hegseth, que é um fanático religioso de linha maior. Então, o que a gente vem vendo é os Estados Unidos indo cada vez mais longe na demência senil do Trump. Esta semana, o assunto da demência senil do Trump voltou a pautar diversos noticiosos nos Estados Unidos, né? Obviamente correlato com o fato dele ter se postado como Jesus Cristo. Que quando o cara começa a falar que é Jesus, que é Napoleão, que é não sei quem, não costuma ser um bom sinal, tá? Então o Trump conseguiu desagradar gregos e troianos com essa pataquada dele. Voltando um pouco aqui no que o Pitilo falou sobre as questões da Europa, eu quero só trazer aqui para vocês as notícias que eu tinha separado para a gente discutir de Europa aqui, que são 3. Eu vou começar por uma que eu acho de uma ironia sem fim, que é o plano da União Europeia para estender a guerra na Ucrânia até 2030. Gente, eu não sei se vocês vêm acompanhando a guerra da Ucrânia, mas no ritmo que tá indo, não vai ter Ucrânia para estender até 2030, tá? Se a Rússia continuar tomando territórios da forma que ela está tomando, não vai ter Ucrânia para chegar em 2030. Ainda assim, houve a declaração, né, do Frederik van Sina, do chefe do Estado-Maior da Bélgica, em nome da União Europeia, depois de uma reunião da União Europeia, que haveria essa vontade deliberada de prolongar o conflito. O Sergei Lavrov, né, respondeu a isso, né, e falou que a estratégia da União Europeia é usar a Ucrânia como esse detonador, como esse campo de testes para a sua própria militarização, enquanto a população da Ucrânia paga o preço disso em sangue. O que leva ele, Lavrov, a afirmar também que o Ocidente nunca busca a paz, mas sim o enfraquecimento da Rússia a qualquer preço, e que a Ucrânia está basicamente servindo como bucha de canhão e estado tampão para a militarização cada vez maior dos países da OTAN, que perceberam que vão ter que fazer isso sem contar com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, para invadir a própria OTAN ou atacar a própria OTAN, só precisa de bater um vento, né? O Trump todo dia acorda, põe o dedo na boca, levanta o dedo para cima e fala: o vento está para o leste, tá bom para usar droga. E a partir daí ele delira alguma coisa, né, e vai para cima de quem ele aponta num mapa primeiro. Enquanto isso acontece, a gente também tem uma outra briga dentro da OTAN acontecendo essa semana, que é
mais uma, entre muitas aspas, ajuda financeira à Ucrânia, né? E por que muitas aspas? Porque não é ajuda nenhuma, gente. Eles estão endividando o que vai sobrar da Ucrânia para poderem lotear entre eles a reconstrução e toda e qualquer infraestrutura que sobrar da Ucrânia. O que sobrar da Ucrânia, se sobrar algo da Ucrânia na mão da Europa e do Ocidente, você pode ter certeza que durante as próximas gerações todas vai estar devendo até as calças e vão estar atrelados a empréstimos impagáveis que terão que ser pagos nos bens que sobrarem, tá? E isso, gente, é uma política do Ocidente, dos Estados Unidos, desde o pós-guerra. Esse atrelamento financeiro via suposta ajuda é uma política recorrente. Passo 1, você cria o conflito. Passo 2, você intervém contra a soberania de um outro país. Passo 3, você oferece, entre muitas aspas, ajuda a esse país na reconstrução, o que liga ele inexoravelmente à pirâmide financeira do dólar e do euro, né? E isso só vai servir para deixar a Ucrânia ainda mais pauperizada. Ironicamente, está tendo uma grande briga dentro da OTAN em relação a isso. Por quê? Porque alguns países estão lutando para que isso aconteça e a maioria não quer, porque eles não querem desperdiçar este dinheiro na Ucrânia. Eles preferem usar esse dinheiro para se remilitarizar. Quem está pedindo é aqueles que têm cu e têm medo, Finlândia e Polônia. Por quê? Porque estão do lado, né? Finlândia e Polônia, que vêm todas as oportunidades que tendo, escolhendo o lado errado da história. Vamos só lembrar isso aqui, né? Desde sim, mais uma vez, Finlândia e Polônia, que acham que fazem parte da Europa Ocidental, né? Eles têm certeza absoluta disso, apesar dos europeus ocidentais rirem muito quando eles acham que eles fazem parte da Europa Ocidental, estão implorando por essa ajuda, enquanto Alemanha, Reino Unido estão e outrens estão falando assim, e a França principalmente, falando, olha, e se em vez da gente jogar esse dinheiro na Ucrânia, a gente gastar nos remilitarizando e pau no cu desses caras do norte que acham que são igual a gente? É isso que vem acontecendo. Uma terceira notícia que eu ia trazer aqui pra gente tem a ver também, e ela triga esta segunda notícia que eu trouxe, que foi o alerta feito pelo Sergei Shoigu, que é o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, aos membros da OTAN, nomeadamente Finlândia, Estônia, Letônia e Lituânia, afirmando que se eles facilitarem o uso do seu espaço aéreo para ataques de drones ucranianos contra a Rússia, serão considerados cúmplices abertos da agressão. A Rússia deixou claro que neste cenário reservaria-se o direito de autodefesa, elevando o risco de um confronto direto. Para Moscou, trata-se de uma linha vermelha. A OTAN não pode usar seus países membros como plataforma de ataque sem sofrer consequência. O que isso quer dizer? Que a Rússia, que já demonstrou muito bem como que drones com suas tecnologias de telemetria funcionam, que vem sendo usado bastante nos conflitos do Oriente Médio, deixou bem claro para os países bálticos e para a Finlândia que se eles quiserem se tornar as monarquias do Golfo da Europa, a Rússia está mais do que disposta a fazê-lo. Tá? Então a gente tem aí esses escalonamentos que estão acontecendo. O socialista socializando aqui falou, pô, teve um deputado da Polônia que colocou a suástica na bandeira de Israel. Sim, por quê? Porque os locais que estão contra os seus governos, as resistências locais contra os seus governos, não querem ver o seu país atacado para servir a camarila maluca de pedófilos de Israel e dos Estados Unidos. Né? Então, qualquer um que tenha um mínimo de bom senso se posiciona contra. É só ver, por exemplo, a Espanha, que está dando uma aula de bom senso aí. Até, gente de direita, gente fascista, Meloni,
sabe muito bem que na hora que apertar, a pica vai cair matando, né? Então não é à toa também que a gente vê um posicionamento mais duro da Itália, um posicionamento mais duro da Espanha, precisamente por saber muito bem os limites da treta, se a treta continuar nessa direção. O Pitillo falou de Cuba aqui também. Quero trazer uma notícia bem interessante aqui que saiu de Cuba, que foi uma declaração do Bruno Rodrigues, que é o chanceler cubano, falando, né, que a estratégia dos Estados Unidos, a doutrina Monroe, deveria se chamar doutrina Hegseth. Ele estava falando diretamente que a estratégia pertence ao secretário de Defesa e que é simplesmente uma nova roupagem da doutrina Monroe. Enfim, como o Pitillo disse, Cuba já mobilizou todas as suas defesas, mas eu concordo com o Pitillo nesse momento que um ataque a Cuba agora é bastante pouco provável, até porque a gente vai ter que ver o que vai acontecer com esse novo fechamento, numa nova escalada de preços do petróleo e derrubada do dólar. Tá? A gente está vendo um enfraquecimento cada vez maior da moeda estadunidense, então a gente precisa de se lembrar disso também, que a gente está gravando aqui no fim de semana, porém, cada vez mais, né, a gente vai ver durante a semana esses reflexos que vão começar ainda para nós no domingo, quando abrirem as primeiras bolsas da Ásia. Tá? Vou passar aqui para algumas perguntas que vocês fizeram e depois vou devolver a palavra para o professor Pitillo. Deixa eu só entrar aqui para poder dar uma olhadinha aqui. 2 segundos, gente, que o bagulho trava demais no YouTube e aí eu tenho que ficar dando F5 atrás de F5 aqui. Tá? Tio, como a cobertura é algo muito dinâmico, coloca data e hora em algum lugar para registrar o quão atualizada é a análise e situar quem assiste o vídeo gravado. Cara, então, o que rola? O vídeo, quando ele sai, ele tem lá falando o dia que ele saiu. E a gente, durante a gravação do vídeo, a gente tá falando aqui também, hoje é dia 18, hoje, nesse sábado, trouxe do dia 12 ao dia 18. Então eu acho que esse vai ficar mais bem colocado. Te agradeço aí pelo salve, tá? O repositor mandou aqui um pichuleco para nós. O Gabriel ainda estava rindo da pobre situação do menino Pitillo, né? Que está sendo aí colocado no Grindr como o maior ativo de toda a zona norte do Rio de Janeiro. O Érico mandou aqui um salve, professores, obrigado. Dona Lu também está aqui com a gente. Teve uma pergunta do chat que eu perdi aqui quem que tinha feito, mas que eu acho que ela era uma pergunta bem legal aqui, que era falando assim, pô, mas as monarquias, né, do Golfo, o pessoal, os árabes, eles já se perceberam que eles são os novos, entre aspas, índios, que eles são os novos, entre aspas, escravos, né, que eles vão ser os próximos a tomar esta pancada. Então, nem todos. Tá? Alguns se apercebem disso mais rápido do que os outros. Principalmente das monarquias do Golfo, a gente pode falar do Catar. O Catar, que estava muito, né, junto com os outros no investimento massivo em proteção estadunidense e tal, o Catar vem se afastando cada vez mais disso e vem tomando uma posição um pouco mais altiva. Tá? Mas eu diria que dali das monarquias, principalmente o Catar, mas em relação ao seu povo, principalmente o Bahrein, né? O povo do Bahrein está bem mobilizado, querendo ver se consegue também, né, se livrar
dessa cúpula sunita que é muito ligada aos interesses da Arábia Saudita e da Casa Saúde para conseguir um pouco mais de altivez ali mesmo, né? Sobre essa situação também da Turquia, que o Pitilo falou, uma outra coisa que a gente tem que lembrar é que a Turquia também tem problemas constantes com os curdos. Vamos lembrar que os curdos são o maior grupo étnico deste planeta, sem um Estado nacional para chamar de seu, e os Estados Unidos, sempre que precisa, estão armando os curdos para tudo quanto é lado, para qualquer lugar que ele conseguir apontar. Então a tendência, uma vez que no Kurdistão iraquiano os próprios curdos falaram, não seremos bucha de canhão dessa vez na guerra por Israel, mas ainda assim parte das armas chegaram. Para isso depois, né, virar uma treta fronteiriça com a Turquia é um pulo. Então eu me questiono até que ponto que Ankara não pode começar a rever um pouco as suas apostas, posto que Ankara fez tudo que o Ocidente pediu. Ankara ficou de 4 para a OTAN e para o Ocidente. Ankara abandonou os povos da sua própria origem étnica para tentar entrar de qualquer jeito, né? Na União Europeia e na OTAN, e foi abandonada ao Deus dará na primeira oportunidade que teve. Por quê? Porque, cara, como disse, tem gente que fala que quem disse isso foi o Zhukov, tem gente que fala que quem disse isso foi o Brzezinski, mas a frase é vinda de um soviético e nós libertamos a Europa do nazismo, eles jamais nos perdoarão por isso. O europeu, gente, ele é racista para um caralho. Não precisa achar que o europeu ocidental vai achar que turco é europeu, porque ele não vai achar que turco é europeu nunca. Então, Ankara começar a flertar um pouco mais com o sul global é também uma percepção material dos limites de uma política de subserviência de Ankara aos interesses do Ocidente, né? O Borduna lembrou aqui também que a Polônia também tem um outro problema chamado Galícia, né, que é fronteiriço com a Ucrânia e que é um local historicamente de presença massiva de ultranacionalismo fascista reacionário e nazistaço, que permeia muito bem também a própria Polônia. Então, não é à toa que a Polônia, né, estava com o cu na mão, implorando a OTAN por esse suposto rearmamento da Ucrânia. E aqui eu vou abrir deixando essa última pergunta para o João poder responder, que é uma pergunta do Gabriel, e ele pergunta: a Ucrânia aguentará mais um inverno? Olha, como a Rússia, para mim, tem um limite do que ela quer fazer, porque se ela quisesse levar a Ucrânia inteiro, ela teria levado a Ucrânia inteiro. Eu, particularmente, acho que a tendência é da Rússia parar em Odessa. Eu acho que essa linha vai se completar até Odessa. Odessa vai fazer uma diagonal muito importante dentro desse território e Odessa serve como cabeça de lança, se for necessário, contra a Moldávia, para a integração da Transnistria e outros interesses geopolíticos russos, como o próprio acesso ao mar da região. Beleza? Vou passar essa pergunta então para o menino Pitilo e ele continua de onde eu parei. Olha, 4 anos, mais de 4 anos, que figuras como eu e João Carvalho avisamos para todos, inclusive o que nós falamos está gravado, não tem nem como dizer que é mentira. Nós avisamos que a Ucrânia não teria a menor chance de lutar contra a Rússia, que a Rússia faria uma guerra no seu tempo, ela modularia a guerra. Quem tem iniciativa da guerra é a Rússia, ela que define a hora que avança e a hora que recua. A Rússia controla os céus ucranianos, a força aérea ucraniana, o que sobrou foi guardado para defender Kiev. E isso é uma coisa que eu não me canso de dizer. A Rússia não tem interesse em chegar até Kiev.
A Rússia não tem interesse em dominar toda a Ucrânia. A Rússia luta por duas coisas: por uma mudança de regime em Kiev e, principalmente, por uma derrota, em busca de uma derrota estratégica das forças da OTAN dentro do seu território. A Rússia não luta contra a Ucrânia. A Rússia se defende da OTAN. Tudo o que os Estados Unidos e a Europa têm de mais moderno estão sendo usados na Ucrânia contra a Rússia há mais de 4 anos. E a Rússia agora está se aproximando de Sami. Se a Rússia tomar Sami, Kharkiv praticamente vai cair sob cerco. A Rússia não vai entrar em Kharkiv. Kharkiv é uma cidade densamente povoada, segunda maior cidade da Ucrânia. E quem acompanha a guerra sabe que a Rússia tem contornado todas as batalhas urbanas. Ela cerca, castiga com drone, castiga com artilharia, cerca, corta a rota de abastecimento, ataca a retaguarda, mas ela só vai entrar em cidade. Veja Mariupol. O professor entrou em Mariupol nos minutos finais. Eu não sei se alguém aqui já parou para se perguntar. Vocês já viram alguma cena da guerra na Ucrânia de corpos de criança, como nós vimos na Palestina? Não. Por quê? A primeira cena que você tiver de crianças despedaçadas, o The New York Times, o DW, o The Guardian, todos esses jornais, o Globo, eles vão estampar na primeira página. Então a Rússia tem feito uma guerra com muito cuidado. Não é porque a Rússia é melhor do que ninguém, não, porque a Rússia precisa evitar que a opinião pública, já tão envenenada, se torne mais um elemento contra ela. E veja, as áreas que ela foi libertando da Ucrânia são áreas de respaldo russo, porque a maioria é de composição étnica russa. E já está acontecendo um fato curioso, que é muita gente que fugiu dessas áreas estão ucranianos, que estão voltando para essas áreas para habitar agora sob a administração russa. Depois vocês procurem aí na internet Mariupol antes e depois. Você vê a reconstrução dessas localidades. E a Rússia, ela tem feito assim uma guerra, digamos, muito responsável. É chamada uma guerra estanque. É uma guerra que ela é compartimentada. Você não tem ataques gerais. Alguém ouviu falar de algum hospital, alguma escola? A Rússia tem muito cuidado com isso, porque a última coisa que ela precisa é a opinião pública ucraniana massivamente contra ela. E na última pesquisa sobre o assunto, 63% dos ucranianos disseram, se não me engano a pesquisa foi em fevereiro, disseram estar dispostos a fazer uma paz com a Rússia. Isso prova como é que a guerra é impopular, e como é que a Rússia tem domínio dessa guerra. E vejam, quem tiver aí um pouquinho de memória vai lembrar que há 4 anos atrás a gente mal conseguia falar de Rússia no Brasil. O domínio do Ocidente, das narrativas ocidentais sobre a América Latina era tão grande que você praticamente não falava de Rússia. Hoje você consegue falar de Rússia, hoje tem mídia russa no Brasil, hoje tem investimento russo no Brasil, hoje você tem notícia da Rússia em tempo integral. Então, a guerra que a Rússia faz na Ucrânia, ela também atende uma guerra de propaganda. A Rússia precisa se mostrar no sul global. E ela está tendo uma vitória muito grande nisso, apesar da censura, que é atroz, que é violenta, que é bárbara, né? Mas a Rússia tem conseguido vencer. Então, o tipo de guerra que a Rússia faz na região do Donbás, ela é uma guerra que nós não vimos ainda, é uma novidade, que é uma guerra que ela é custosa no tempo, mas ela poupa a população civil e poupa o próprio russo. Os russos não têm condição de gastar ativos nessa guerra. Por quê? Porque a Rússia carece de masculinos. Existe um déficit de masculinos na Rússia desde a Segunda Guerra Mundial. Então, a mão de obra russa ela é muito importante do jovem. A última coisa que a Rússia quer evitar, a última coisa que ela quer
são vagas de jovens mutilados. Isso vai trazer um ônus terrível, porque, por mais que a Rússia esteja crescendo, ela ainda não é uma potência econômica mundial. Ela ainda está longe disso. Então, as operações russas, elas têm muito planejamento, tem uma coisa muito chata, né? Que é uma coisa que tortura a gente, que é a chamada paciência estratégica. A todo momento a gente acha que a Rússia está alheia a algum acontecimento, que é muito devagar, que é difícil para reagir, mas isso é uma coisa que vem desde a época da União Soviética, essa dificuldade para dar respostas automáticas no cenário internacional. Eles pensam, repensam, pensam, repensam, uma coisa muito chata. Eles têm uma coisa que é redundância de decisão, na tomada de decisão, e a gente às vezes vê os russos com a nossa cabeça, como brasileiros, e quando você convive com os russos, que nem eu convivo com alguns, tu vê que eles nem entendem às vezes o que a gente está falando, que a gente até mais rápido do que eles falam. Então eles têm até dificuldade, mesmo os que falam português muito bem. Opa, travou aí? Não, aqui para mim tá de boa. Para mim deu uma travada aqui, João, peraí. Deixa eu dar um F5 aqui. Peraí, houve alguma coisa aqui. Me gelou tudo. Peraí. Ó, aqui tá de boa, tá correndo de boa aqui pra galera. Tá todo mundo me ouvindo aí? Tá sim. Então, posso prosseguir? Então vou Pode prosseguir. continuar. Está travado aqui no meu YouTube, mas a gente prossegue aqui. Então, o que nós vamos ver nesse cenário é uma Rússia que vai fazer o ano de 26 ser um ano de avanço. Ela precisa avançar em alguns pontos na guerra, porque ela precisa estabelecer uma linha de segurança. A Rússia já percebeu que a Europa quer dar 90 bilhões de euros para a Ucrânia para essa guerra durar mais 3, 4 anos. Então a Rússia não está afim disso. E aí eu sou partidário do que o João falou. Eu acho que o João falou com muita autoridade. A Rússia ela vai se aproximar de Odessa. Odessa é uma cidade também muito urbanizada, né? É uma cidade industrial. Tem até uma curiosidade sobre Odessa, que após a Segunda Guerra Mundial, Odessa foi reconstruída no tempo recorde, depois que ela foi libertada. E os reconstrutores de Odessa já era uma cidade industrial e portuária. Odessa foi reconstruída então tão rapidamente, em menos de 100 dias, cento e tantas fábricas em Odessa já tinham sido recuperadas, inclusive alto-fornos, laminadoras, indústrias de alta complexidade, indústria química. Em menos de 100 dias já estava tudo operando. O trabalho dos soviéticos foi tão fantástico em Odessa que todos eles ganharam a medalha do trabalho. Todos eles. Todos os operários que atuaram em Odessa, isso já, Odessa foi libertada em 43, final de 43. Então, em 44 já estava tudo operando em Odessa normalmente. Todo mundo foi premiado, porque nem a direção soviética imaginou que Odessa seria tão recuperada tão brevemente. Então, Odessa é uma cidade que a gente pode dizer que é quase que 100% russa. E é um local que tem uma resistência muito grande contra os recrutamentos forçados. Existe um movimento de resistência armado pró-Rússia dentro de Odessa, que faz sabotagem, que atira contra as vans, que sequestram as pessoas para ir para a guerra. Então, eu sou muito partidário do que o João acabou de falar, de que a guerra para a Rússia ela deve estar perto de um final. E na impossibilidade de você se aventurar a tomar Kharkiv, né, que é uma coisa muito gigante, que vai ser muito custoso, é mais barato para os russos tomarem Odessa a partir de um assalto anfíbio. Você sufoca pela península de Kherson e você faz um assalto anfíbio. Os soviéticos têm isso. Ainda mais Odessa pode ser assaltada de maneira anfíbia e também com grande quantidade de tropas paraquedistas. Então, Odessa, eu acho que é o grande fechamento disso e vejo o movimento no tabuleiro para isso. A Rússia está avançando suas tropas na frente norte para jogar pesado na frente sul. E aí, depois que ela tomar Odessa, a Ucrânia deixa de existir praticamente, porque ela perde seu acesso ao mar.
E aí, invariavelmente, seja quem for que tiver à frente de Kiev, vai ter que negociar com a Rússia, quer a Europa goste ou não, porque a Ucrânia não tem como viver sem Odessa. E aí eu acho que o grande trunfo russo é isso, é a Odessa pela paz. E o João lembrou, a conexão com a Transnistria coloca a Rússia de novo na Europa. Né? Ela já tem uma ponta de lança importante, que é Kaliningrado, e ela encostando em Odessa, ela chega na Transnistria, ela cola na Romênia. Então, a Romênia vai ficar ali fortemente pressionada por tropas russas, e aí não tem como mais fazer papagaiada contra a Rússia, como a Romênia vem planejando. Eu vejo o cenário da guerra da Ucrânia como um dos cenários mais importantes dos últimos tempos. Para mim, é o paradigma da mudança da economia mundo e do surgimento da multilateralidade, oficialmente. E veja, tem dois cenários onde a China é vencedora, que a gente às vezes esquece. A China vence em Teherã e vence em Kiev. A China vence nesses dois cenários. E são dois cenários que europeus e estadunidenses têm dificuldade de ter uma vitória. Eles são capazes de terem vitória em vários lugares do mundo, mas esses dois lugares são estratégicos. Por quê? Eu já falei várias vezes, acho que todos aqui já sabem, da posição estratégica iraniana, né? E você, com relação à Ucrânia, você tem a entrada do Donbás, né, cara? Você tem a porta de entrada para a Europa Oriental. Você tem um corredor direto que vai ligar Moscou ao Donbás. E, não obstante, eu tenho visto algumas declarações do Lukashenko, que o Lukashenko, para mim, é um cara fantástico, né? Entre erros e acertos, claro, mas ele falou uma coisa que, nessa última semana, que ele falou assim, olha, deixem a Belarus de fora da guerra, eu peço a vocês que deixem a Belarus de fora da guerra, porque se a Belarus entrar na guerra, eu garanto que a Ucrânia vai ter sérios problemas. E é verdade, né? Porque a Belarus ela se mantém neutra, mas ela tem uma parte enorme do seu território colado na Ucrânia. E naquela parte ali, a Ucrânia tem uma reserva de tropas muito grande, e onde estão estacionados boa parte dessas tropas fascistas, Azov, setor à direita. Por quê? Porque eles sabem que a Belarus não tem interesse em entrar na guerra nesse momento, então eles têm aquela região ali como uma região de paz para esses setores militares. Mas eu não acredito que a guerra vai acabar sem a presença da Belarus. Eu acredito que no momento final nós vamos ter algum tipo de participação da Belarus para isso. Não obstante, o Putin colocou os Orishnik na Belarus e há uma mobilização na Belarus muito grande. Quando eu tive em Belarus em 2024, eu tive na cidade de Mogilev e muito próximo da fronteira com a Ucrânia. E ali já é uma área toda militarizada pelas forças bielorrussas, toda militarizada. E a quantidade de tropas que eu vi era absurda, helicópteros e tanques e canhões, ou seja, tudo move isso à toa, né? E essa turma está lá até agora. Existe uma prontidão, né, digamos que de milhares de soldados prontos para entrar na guerra na fronteira bielorrussa. Então, eu partidário do que o João falou, eu acredito que a Rússia, por entender que o regime na Ucrânia não vai cair e que não vai ter uma mudança no status quo ucraniano também tão cedo, por conta do apoio ocidental, ela vai ter que mover uma pedra importante no tabuleiro. E eu acho que, para a gente, quando olha o mapa, não consegue ver outro que não seja Odessa. João, meu irmão, contigo. Perfeito, cara. Como a gente já tá, né, com um tempo mais avançado e você também tem a limitação deste tempo que você pode ficar aí sentado, eu vou ir passando para os nossos finalmente com as últimas perguntas e os últimos esclarecimentos aqui. Começando aqui pelo Nordeste Tecnológico, que mandou um beijo de luz. Obrigado, camarada, pela sua contribuição. O Érico Hernani perguntou: tio, o Pix de ajuda a Cuba pode ser recorrente, tipo mensal? Se sim, ele vai estar funcionando até quando? Então, gente, a nossa ideia é que a gente consiga
ir a Cuba entregar os donativos no final do mês de maio. O Pitillo passou agora pela cirurgia, eu vou viajar essas próximas 2 semanas. Na volta a gente vai se reunir, ver o quanto vai ser possível no final de maio, começo de junho. A gente ainda tem que comprar a parte dos medicamentos também. Então é isso. Mas isso não vai durar muito mais do que este primeiro semestre. Então, se você está pretendendo fazer de forma recorrente, né, acho que você devia programar no máximo até o mês de maio, porque provavelmente no final de maio, começo de junho, se tudo dando certo, a gente vai levar todos esses donativos para Cuba. Tá certo, Eric? Obrigado aí pela sua participação. O Marcos está perguntando aqui sobre a IA Mitos e o movimento, né, das empresas de IA e todos os bancos centrais do mundo que estão pensando agora em cibersegurança. Para quem não andou acompanhando, a Mitos é uma IA da Anthropic voltada para cibersegurança, só que ela tem uma capacidade assustadora. Ela consegue basicamente identificar a vulnerabilidade em massa e nos primeiros testes ela identificou em vários sistemas operacionais, em vários navegadores, que eram sistemas inclusive considerados seguros, que já haviam passado anteriormente por verificações. Além disso, né, a gente tem que pensar que isso é uma IA que age de forma autônoma, numa velocidade, numa escala completamente diferente de qualquer grupo humano ou de qualquer humano sozinho fazer isso, que acaba por oferecer tanto possibilidades defensivas, mas também possibilidades ofensivas, aonde as próximas gerações de ataque cibernético vão estar usando todas essas ferramentas. Então, basicamente, né, tanto o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, o presidente do Federal Reserve, teve reunião de emergência dos CEOs de Wall Street, tá todo mundo com o cu na mão, não só nos Estados Unidos, também, né, no Banco Central Europeu. Teve declaração inclusive da Lagarde falando que se a Mitos cair em mão errada pode ser muito ruim, leia-se, pode foder o esquema global inteiro. E também, né, na própria reunião do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, a galera está toda com o cu na mão do que pode acontecer. E agora, gente, venhamos e convenhamos, isso não é mais uma questão de se, isso é uma questão de quando. Tá? Eventualmente esta merda vai cair na mão de alguém, ou eles vão conseguir, e vai ter algum tipo de ataque acontecendo. Até que ponto que isso é uma propaganda coordenada da Anthropic com o Ocidente para tentar valorizar o seu próprio produto, até que ponto este ferramental de fato está nesse estado de avanço, a gente vai descobrir, né, nos próximos meses, quando tiver algum ataque ou não. De toda sorte, né, por mais que eu e o Pitillo a gente tenta ler, tenta correr atrás, a gente recomenda para você sempre seguir o Teclas, né, o Tecnologia e Luta de Classes, onde os camaradas são todos da área de tecnologia de informação, são todo mundo da área de TI, e eles entendem infinitamente mais do que a gente sobre este assunto. Doutor Pitillo, quer fazer algum comentário sobre a Mitos e essa parte aí da cibersegurança que os bancos estão com o cu na mão? Só muito rápido, eu vi que o Palantir, ela desenvolveu um aplicativo que ela permitiu o monitoramento, o ataque e a tomada de decisão para 1000 alvos ao mesmo tempo. Ou seja, o que nós estamos vendo é que a guerra agora ela já está sendo utilizada, né? Nós já estamos vendo a prática militar, né? Uma guerra que ela é gerenciada pura e simplesmente por inteligência artificial. Ou seja, a tomada de decisões não é mais feita pelo olho humano. O olho humano apenas observa o desenvolvimento dessa IA.
e isso torna a guerra ainda mais assustadora. Era só esse meu comentário. Perfeito. Para a gente fechar aqui, né, porque eu preciso de preservar a saúde do camarada Pitilo. A última pergunta veio aqui do Nick Maldito. Vocês têm acompanhado a questão da Avibras? Acha importante manter ela, uma vez que talvez os Estados Unidos possam nos atacar? Acha que deveríamos criar mais empresas como ela? Aqui eu vou me permitir a seguinte opinião. É muito importante manter a Avibras? Sim. É muito importante que a gente tivesse outras empresas como a Avibras? Sim. Porém, tem dois condicionantes aqui. A Avibras vai ir para a mão de que grupo, sobre qual interesse? E 2, vai passar a desenvolver ou vai continuar desenvolvendo tecnologias voltadas à plataforma otanista, que a gente já viu que numa guerra assimétrica vai levar a pedrada e vai perder. Então, o que eu acho? Eu acho que a gente precisava sim de desenvolver capacidades de uma indústria de defesa e segurança e soberania nacional brasileira, mas para mim isso deveria estar sob a égide do Estado, em cooperação sul-sul, em desenvolvimento junto com os BRICS e operando em plataformas que não sejam as plataformas otanistas, porque não adianta nada eu ter um ferramental de defesa que os Estados Unidos mandam um pulso e desliga. Então eu não posso operar dentro de GPS, eu não posso operar com software de telemetria estadunidense ou com software de telemetria europeu. Eu não posso depender de uma rede de satélite que não é minha e que os caras desligam ela na hora que eles querem. Entende? Então, para mim, isso deveria ser desenvolvido em plataformas como o Baidu 3, né? Em plataforma como a plataforma russa, em cooperação com estados que têm essas tecnologias muito mais envolvidas, como, por exemplo, o próprio Irã, como, por exemplo, o próprio Paquistão, que são estados que também são constantemente alvejados tanto pelo imperialismo estadunidense como pelo imperialismo júnior na face da OTAN. Essa é a minha modestíssima opinião. Pitilo, sua opinião sobre a Avibras. Tranquilo, tranquilo. Bota seu microfone aí com calma. Olha, eu vou mais uma vez concordar com o João. Eu acho que se a Avibras não for nacional, se ela não for estatal, se ela não operar a partir de uma ótica de defesa estratégica, se ela for só uma empresa para fabricar mísseis e vender para todo mundo, a partir da ótica, a partir das plataformas OTAN, ela não nos serve para nada. Ela não serve só para manter o emprego dos trabalhadores, mas ela estrategicamente não nos serve. Eu sei que tem uma briga do Boulos para tentar estatizar a Avibras, mas o que me assusta é que nós não vemos uma fala dos militares brasileiros sobre a Avibras. Tu não vê um militar falando assim, a gente concorda, se estatizar seria bom. Não tem. Então, qual é o maior sentido da Avibras para a gente? Que ela produzisse um tipo de armamento descolado das plataformas OTAN, sem os software OTAN, e que ela produzisse material para vender para o mundo todo, mas que ela desenvolvesse algum tipo de armamento característico para a realidade brasileira. Eu já falei isso aqui, né? O pensamento estratégico brasileiro, ele não coloca os Estados Unidos, quando você abre lá o livro branco da estratégia brasileira, caralho, você não vê nenhuma menção aos Estados Unidos como possível inimigo do Brasil. O Brasil ele tem uma doutrina para lidar com a Argentina. Nossos blindados estão lá na região de Pampa, que é a área de contato com a Argentina, por ser plano. No outro dia desse, eu estava vendo que o já militar estava preocupado com a Venezuela. A Venezuela não vai nos atacar porque tem a selva amazônica. Não vai nos atacar. Não dá para ter preocupação com Chile, com Equador, com Bolívia, nem com Colômbia, porque tem
na Colômbia em especial também tem a selva amazônica. Esses outros países têm a Cordilheira dos Andes. Tanque não atravessa a Cordilheira dos Andes, né? Então, o único flanco perigoso do Brasil é o mesmo da Segunda Guerra Mundial, é o nosso Atlântico. Então, a gente precisa de muitos mísseis antinavios, a gente precisa de muitas baterias antiaéreas, a gente precisa de muito drone kamikaze, e isso tem que ser feito com software brasileiro. Porque, olha, existe tecnologia estadunidense no Gripen. Eu vejo a turma badalando, transferiu tecnologia, o Brasil produz o Gripen, mas com material americano. Se o estadunidense falasse, não quero mais meu material no Gripen, nós não vamos levantar o Gripen. E tem outra coisa, a gente vende o avião Super Tucano com material estadunidense. Tanto que a Venezuela queria comprar um bando deles de nós não podemos vender porque os Estados Unidos embargou a transação por causa dos componentes estadunidenses. Então, isso precisa acabar. Se não for para a Vibraz, sabe quem tinha que dirigir a Vibraz? O Ministério da Defesa. Sabe quem tinha que dirigir a Vibraz? Os militares e as universidades públicas lá de São Paulo, onde fica a Vibraz. Tinha que ter um pool das 3 armas, Marinha, Exército e Aeronáutica, para cada um desenvolver a sua missilística lá. E quem ajuda a coordenar isso? A turma da engenharia aeroespacial e as outras engenharias, engenharia de produção, engenharia mecânica, engenharia metalmecânica das universidades públicas, ali também. O lucro delas seria dividido. Uma parte para reinvestir na empresa, para ela ser superavitária, e a outra parte do lucro ratear entre as Forças Armadas e a universidade. É isso. Se não for para isso, pode entregar essa merda, vender e fechar. Você não faz isso por causa do emprego das pessoas, mas não nos serve estrategicamente. Concordo no que o João falou aí. Perfeito, Pitilo. É isso então. Nós estamos aqui chegando ao final de mais uma live do Mundo em Vermelho. Quero agradecer demais todo mundo que nos viu aqui ao vivo. Quero agradecer também vocês que vão nos ver a posteriori. Como nesta semana, excepcionalmente, a gente acabou por gravar agora no sábado à noite, eu vou deixar esta live aberta para todos vocês, para que vocês possam ter acesso, que normalmente depois de um dia eu fecho a live só para quem é membro do canal e depois, né, a gente solta o corte da live. Como a gente está gravando agora no sábado, eu vou deixar a live aberta para que todos vocês possam continuar tendo o acesso, né, a essa live. Pitilo, tá vazando o meu som aí, você só fecha rapidinho aí para mim, querido. Valeu. Por fim, quero lembrar para vocês, tá? Deixa eu só colocar aqui para vocês poderem ver que eu e o Pitilo, né, a gente tem um apoia-se aqui para esse nosso projeto, para o projeto do Mundo em Vermelho. Então, você que gosta do Mundo em Vermelho, que acha legal as nossas análises aqui, que quer ajudar a gente a continuar, considere a possibilidade, né, de você se tornar um apoiador do nosso programa aqui, que é sempre semanal, mas já aviso de antemão que a gente vai ter uma pequena pausa porque eu terei uma viagem e não terei condição de gravar na próxima semana. Tá certo? Então, tá aqui o Apoia-se do Mundo em Vermelho, tá aí o link para todo mundo, apoia.se/o Mundo em Vermelho. E quem quiser, né, comprar os livros, comprar as placas do professor Pitilo, vou passar para ele aqui agora, para ele contar para vocês como que vocês podem fazê-lo. Vai lá, Pitilo. Olha aqui, vou apresentar aqui os livros novos, muito rapidamente. Prestem atenção aí. Livro novo da Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e seus momentos decisivos. R$80 com frete grátis para todo o Brasil e tu leva esse marcador bonito aqui. Tem a promoção do livro e placa por R$100. Livro e placa por R$100. Esse livro aqui tem 345 páginas, todo ilustrado. Então, o livro ele custa 80. Se você quiser com a placa, mais 100. Onde é que tu vê a placa?
Vai lá no meu Instagram, @Guerra Patriótica, eu estou sem a placa aqui, mas lá no Instagram está lá a placa. Você pode pagar R$100 e levar esse livro. Eu também tenho aqui outro livro por R$80, frete grátis para todo o Brasil, é o Exército Vermelho na Mira de Vargas, que você vai ver o lado B da entrada do Brasil na guerra, um livro que eu escrevi junto com o meu querido professor Luiz Edmundo Tavares, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É um livro cheio de documentos inéditos para tu entender a origem do anticomunismo no Brasil. O outro livro é o livro do camarada Joseph Stalin, né, sobre a Grande Guerra Patriótica. Também um livro com muitas ilustrações, custa R$80, com frete grátis para todo o Brasil. O que tem aqui? Discursos, ordens e entrevistas que o camarada proferiu durante a guerra. Então aqui tu conhece toda a Segunda Guerra Mundial de maneira cronológica pelo camarada Stalin, inclusive correspondências dele com outros livros. Por fim, o primeiro livro escrito por um brasileiro sobre o Exército Vermelho, que é o Aço Vermelho e os Segredos da Vitória Soviética na Segunda Guerra Mundial. Aqui conta tudo, da Batalha de Moscou até a chegada em Berlim, passando pela libertação de todos os países do leste europeu. R$80 com frete grátis para todo o Brasil. Quem comprar os 3 livros, são 4 que eu tenho aqui, né? Mas se você comprar 3, tu leva uma placa de brinde. Escolhe lá no meu canal a placa lá e leva de brinde. E a promoção desse livro aqui, que é o lançamento, que é livro e placa R$100. Então o material está aqui. Como é que tu vai comprar isso comigo? Tu vai lá no Instagram, @Guerra Patriótica, Instagram, @Guerra Patriótica, me ajuda lá também, entra lá, e me ajuda na reconstrução do meu canal aqui, Luta Patriótica, @Luta Patriótica, é o canal meu aqui no YouTube. Aí, essa placa do João aí está para venda. Essa placa aí é show de bola, entendeu? Vai lá no Luta Patriótica, está cheio de vídeo lá legal, e tu fala comigo. João, o míssel está contigo. Obrigado. É isso então, jovens, vocês têm aí todos os contatos para entrar em contato com o professor Pitillo, adquirir os livros dele, que são livros de altíssima qualidade. O homem tá fazendo aí seus pós-doutorado na área, premiado internacionalmente, porra, um marco na historiografia brasileira, recomendo demais. Obrigado mais uma vez, Pitillo, por tudo, meu irmão, tamo junto demais. Obrigado pelo seu esforço de sair, né, do seu momento de recuperação pós-cirurgia pra gente poder estar aqui com essa moçada maravilhosa que tá sempre com a gente. E lembrando que o Pitillo do Grindr não é real, tá? E não vai te fazer gozar. Então, se você está em contato com o Pitillo do Grindr, é um falso Pitillo, tá? Se liga, cuidado, se proteja, é golpe, beleza? Voltaremos em breve com mais Mundo em Vermelho. Um beijo no coração de todos vocês. Até a próxima, sempre ao pé do canhão.